Infelizmente, muitos não conseguem discernir a importância da Igreja de Cristo como o seu corpo. Muitos não conseguem discernir a importância da Igreja como corpo de Cristo. E a Igreja como corpo de Cristo, ela é tão ligada ao seu Senhor, mas ela é tão ligada ao seu Senhor, que ela passará por situações que o corpo literal de Cristo passou na cruz do Calvário. E é lindo você entender as revelações, por exemplo, que está relatado em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, no versículo 15, nós vemos ali o Senhor dando a sentença a Adão e Eva depois da queda, o Senhor dando a sentença à serpente depois daquela incitação ao pecado. O versículo 15 vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando nós olhamos para essa declaração, nós vemos que isso se cumpriu e isso está se cumprindo. Nós sabemos que a mulher é a igreja, e da igreja, do povo de Deus, foi gerado Jesus Cristo. A mulher de Apocalipse capítulo 12, a mulher que foi constituída desde o estabelecimento da nação de Israel, essa mulher que é o povo de Deus e na nova aliança se torna a igreja. Dessa mulher foi gerado o filho varão. E esse filho varão é aquele que foi estabelecido para pisar a cabeça da serpente. Jesus Cristo é aquele que morre na cruz do Calvário, e ele tem o domínio sobre a morte, e ele tem o domínio sobre Satanás. Agora presta atenção nessa revelação. A revelação é que o calcanhar de Cristo é justamente a igreja que faz parte desse corpo, que é o calcanhar. Sabe quando o filho varão ele nasce? Então, por via de regra, a maneira saudável de uma criança nascer é essa criança nascer a partir de sua cabeça. A criança nasce e esse filho ele começa a sair do ventre de sua mãe a partir da cabeça. E a última parte desse neném a última parte a sair do ventre da mãe é justamente os pés. E a revelação maravilhosa que existe aqui é que Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja, só que a igreja que é o corpo de Cristo está vivendo ao longo das gerações. A glória de Deus está sendo revelada à igreja. Só que a igreja dos últimos dias, ela é o calcanhar. O calcanhar que está saindo do ventre é justamente a igreja dos últimos dias. Então, primeiro, a glória foi revelada através do cabeça. Esse corpo, que é o corpo de Cristo, a glória de Deus primeiro foi revelada através do cabeça, que é Jesus Cristo. Ao longo das eras, a igreja de Jesus foi sendo estabelecida. Nós vivemos o período do estabelecimento do governo da igreja. Quem que é o governo da igreja? Primeiro, o estabelecimento dos apóstolos, e ele deu uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, e esse é o governo da igreja. E esse estabelecimento começou a acontecer quando os primeiros apóstolos, mestres, profetas foram estabelecidos. E ali o corpo de Cristo, na glória de Deus, começou a sair. Só que o que representa os últimos dias é o calcanhar. E nós vemos que quando Jesus Cristo ele estava para morrer na cruz do Calvário, aconteceu ali um ato que nós poderíamos chamar de ato profético, quando Maria, ela derrama aquele óleo precioso, aquele perfume, aquele nardo precioso aos pés de Jesus. E ali, queridos, foi um ato profético, por quê? Porque a igreja dos últimos dias será perfumada. Essa igreja que representa os pés de Jesus, essa igreja que representa os calcanhares de Jesus. E aí eu volto com você para o texto de Apocalipse, quando diz o quê? Esta mulher lhe ferirá, presta atenção nisso, esta mulher pisará, através do descendente, pisará a cabeça da serpente, o descendente. E é linda a revelação que o apóstolo Paulo recebe, por quê? Porque Jesus Cristo estará pisando a cabeça da serpente através da mulher, através da igreja. Jesus Cristo estará pisando a cabeça da serpente através da igreja dos últimos dias. É por isso que a igreja dos últimos dias, que é a parte final do corpo de Cristo, que é o calcanhar que será ferido, essa igreja estará vivendo a maior glória que o povo de Deus jamais presenciou, jamais experimentou nessa terra.
Queridos, o calcanhar de Jesus Cristo foi ferido na cruz do Calvário. Eu não quero que você esqueça dessa parte da revelação importante, dessa parte da revelação que também é importante. Porém, a serpente estará vivendo em seu maior ápice do seu poder aqui nessa terra, através do império do anticristo. Só que a igreja de Cristo, que é a igreja dos últimos dias, que é a igreja que representa o final dessa glória mostrada, o final dessa glória vivenciada aqui nessa terra, a igreja que representa o calcanhar, esse calcanhar que será ferido, será o mesmo calcanhar que pisará na cabeça da serpente, que pisará na cabeça do anticristo. Nós vemos o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 16, dizendo o seguinte: e em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Quem que é esse Deus da paz? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes de estabelecer o seu reino de justiça e de paz, estará aqui nessa terra com o seu calcanhar, que é a igreja dos últimos dias, pisando a cabeça da serpente. Meus amados irmãos, o calcanhar na palavra de Deus nos mostra que a igreja dos últimos dias viverá o que o Senhor Deus, o que Jesus Cristo viveu na cruz do Calvário. Nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito das revelações de Salmos capítulo 22. Você sabia que parte das aflições que Jesus viveu na cruz do Calvário, parte dessas aflições a igreja dos últimos dias estará vivendo? Seja muito bem-vindo a mais essa série de mensagens falando a respeito das revelações dos Salmos capítulo 22. Existem várias revelações na palavra de Deus, vários mistérios escondidos, falando a respeito dos pés de Jesus, falando a respeito dos calcanhares de Jesus. Existem grandes revelações para os últimos dias. E eu preciso que você entenda isso. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Aqueles que têm posições ministeriais ao longo da história fazem parte do governo da igreja, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Eu não quero aqui entrar no mérito a respeito dos apóstolos e profetas para os dias de hoje, porque Efésios capítulo 4, lendo todo o texto de Efésios capítulo 4, fica claramente ali exposto que ainda existem profetas, ainda existem apóstolos, e em vídeos futuros nós estaremos falando a respeito disso. Só que existem aqueles que foram estabelecidos como o governo da igreja. E ao longo da história, o corpo de Cristo com suas funções foi ali recebendo essa glória de Deus. Jesus Cristo, que é o cabeça, ele nasceu e o seu corpo está recebendo essa glória de Deus até chegar o tempo em que nós viveremos o tempo dos pés de Jesus Cristo. Aqueles que representam os pés de Jesus Cristo, nos últimos dias, são aqueles que têm os seus pés formosos, vão pisar na cabeça da serpente e vão estar ali recebendo a ferida no calcanhar. Essa revelação aconteceu com Jesus e nós vamos ver várias revelações na palavra de Deus, mencionando os pés do Senhor ou mencionando os calcanhares. Salmos capítulo 41 vai profetizar a respeito daquilo que Jesus Cristo viveu, a respeito do que Judas fez ou que Judas traiu Jesus. Ali o texto vai dizer: o meu amigo íntimo que se assenta à mesa comigo virou contra mim o seu calcanhar. E o que o texto ali está dizendo? O texto profetizou a respeito da traição de Judas e o texto também está profetizando a respeito de situações nos últimos dias e nós estaremos falando a respeito disso. Agora, Salmos capítulo 22 é um Salmos que mostra que assim como o corpo de Cristo, o literal, o corpo de Cristo sofreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo ele sofreu com o martírio na cruz, Jesus Cristo ele foi ali golpeado, Jesus Cristo ele foi ali zombado, Jesus Cristo ele sofreu literalmente no corpo de sua carne, ele foi homem, sofreu, assim como o corpo literal sofreu, o corpo espiritual, que é a igreja, sofrerá semelhanças nos últimos dias. É por isso que vão existir muitos mártires, e boa parte desses sofrimentos está como mistério escondido em Salmos capítulo 22. Olha o que diz, vai lá comigo, Salmos capítulo 22, nós vamos ler hoje os versículos 21 e o versículo 22. Versículo 21 diz assim: salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Nós estamos falando a respeito
dessas situações. Se você viu os vídeos anteriores de Salmos capítulo 22, você nota que boa parte desses acontecimentos relatados pelos salmistas são acontecimentos que a igreja vai estar vivendo no período da grande tribulação. Agora, o texto está mencionando um pedido de socorro. Ele diz assim, salva-me. E esse salva-me faz referência ao período em que a igreja sofrerá com aflições semelhantes que Jesus Cristo viveu na cruz do Calvário. A igreja dos últimos dias, o calcanhar, ele será ferido no período da grande aflição. É justamente a igreja que viverá o ápice da glória de Deus, o ápice da glória no povo de Deus ao longo das gerações. Esse pedido de socorro estará nos lábios da igreja dos últimos dias, que estará nos pés do Senhor com sua vida de oração. É por isso que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, Zacarias capítulo 4, é as duas testemunhas do Senhor que estão diante de toda a terra. E por que elas estão diante de toda a terra? Porque esse é o corpo de Cristo que está ajoelhado com sua vida de oração, clamando, salva-me, Senhor. Agora, esse pedido, ele é um pedido mencionando um perigo específico. Ele está dizendo, salva-me, Senhor, das fauces do leão. Ou salva-me, Senhor, da boca do leão. A palavra de Deus vai nos mostrar que Satanás, ele está ao derredor, bramando como leão, procurando alguém que ele possa tragar, procurando alguém que ele possa devorar. Só que a boca de Satanás, que é como se fosse boca de leão, está fazendo referência ao aumento da luta espiritual nos últimos dias, em que a igreja que não estiver em conexão com sua vida de oração, com sua vida de meditação, que não estiver jejuando, buscando ao Senhor em santidade, essa será a igreja que será tragada pelas fauces do leão. Queridos, quando nós olhamos a boca do leão, não está falando a respeito apenas da perseguição literal com os exércitos do anticristo. Está falando a respeito também das fauces do leão, que já está agindo através das falsas doutrinas, das falsas religiões. Você sabia que Satanás usa muito as fauces do leão através das falsas doutrinas? É quando nós vemos aqueles que estão sendo presos nas falsas doutrinas. O livro de Apocalipse vai traduzir isso nos últimos dias como as águas do rio que foram lançadas, arremetidas pela boca da serpente para tentar levar a mulher que está fugindo dessa serpente, fugindo desse dragão. Ou seja, queridos, Satanás está, através dessa batalha espiritual, ao derredor da igreja. Ele não pode tocar na igreja, mas ele está ao derredor esperando alguém dar legalidade, esperando alguém se desviar da palavra de Deus, se desviar das doutrinas bíblicas, se desviar da obediência ao Senhor. Ele está como as fauces do leão. Nós precisamos pedir a ajuda, o socorro de Deus para as coisas que vão começar a acontecer ao redor do mundo. Porque Satanás, nessa batalha espiritual, está bramando como leão ao derredor da igreja, procurando alguém que ele possa tragar. A igreja dos últimos dias sofrerá com aflições sim, mas muitos servos do Senhor receberão breve socorro e estarão sendo conduzidos para o deserto dos povos. Por quê? Porque Satanás estará ao redor do mundo, bramando como leão, cercando a igreja de todos os lugares, mas Deus levantará as duas testemunhas que terão vida de oração, clamando, Senhor, salva-me. E o texto, o versículo 21, ele continua dizendo, salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Nós vamos ver a palavra de Deus mencionando búfalos, mencionando touros de Bazã. E o que é isso, queridos? Touros ou búfalos ou animais masculinos ou animais que são machos, que são mencionados na palavra de Deus, animais que têm chifres, está falando a respeito do quê? De lideranças que promovem a perseguição contra o povo de Deus. Nós vamos ver o profeta Daniel mencionando animais que têm chifres. Nós vamos ver Daniel mencionando
aquele bode que está dando marradas para uma determinada região do mundo? E por que isso acontece, queridos? Porque chifre na palavra de Deus, ou animais que têm chifres na palavra de Deus, está falando a respeito do quê? De governantes poderosos que promovem em suas lideranças, em seus governos, opressão contra o povo de Deus. É a igreja dos últimos dias sendo perseguida por aqueles 10 reis. Lembra que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres? E por que a besta tem 10 chifres? É os 10 governantes, os últimos 10 governantes que estarão governando as nações do mundo nos últimos dias. E a igreja de Cristo estará dizendo: Senhor, me protege, salva-me da boca do leão, das falsas doutrinas. Senhor, salva-me dos chifres dos búfalos. Me salva, Senhor, desses 10 chifres, desses 10 governantes que estarão promovendo através das 7 cabeças doutrinas, influências espirituais que vão estar perseguindo a igreja e vão estar ali promovendo doutrinas, ensinos, promovendo ideologias que desagradam a Deus. Chifres na palavra de Deus está falando a respeito do quê? São os governos do mundo promovendo essa perseguição contra a igreja. Então, são os servos do Senhor pedindo: salva-me, Senhor, dos chifres das lideranças deste mundo. Salva-nos, Senhor, dos chifres dos búfalos. Sim, tu me responde. É a igreja dos últimos dias que terá vida de oração, que estará diante do Senhor de toda a terra e receberá essa resposta do Senhor. É por isso, queridos, que a igreja dos últimos dias profetiza e as catástrofes acontecem ao redor do mundo. O cumprimento das trombetas, quando aquilo que a igreja estará falando aqui na terra será ligado com o céu. Quando você vê a oração dos santos sendo acumuladas, e no céu será misturada com fogo e será lançada aqui para a terra. As orações dos santos sendo respondidas nos últimos dias. Agora, olha o versículo 22. A meus irmãos declarei. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E esse é um texto fabuloso, queridos. Por quê? Nós vemos o autor aos Hebreus, falando em Hebreus capítulo 10, que nós não podemos perder o costume de congregar. E por que nós não podemos perder o costume de congregar? Porque na comunhão dos santos o Senhor ordena a bênção. Lembra da revelação de Salmos capítulo 133? Aquela unção que estava sobre Arão, que é a unção sacerdotal, que o Senhor derrama um poder especial para uma igreja que congrega. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre Salmos capítulo 133. Essa é a revelação da igreja que nos últimos dias estará congregando. A igreja dos últimos dias é a igreja que está em comunhão com os irmãos. Por quê? Porque você vai notar que as pessoas, uma das características das pessoas que vão dormir nos últimos dias é a igreja desigrejada, ou são aqueles que são os desigrejados. Ficou engraçado, né? A igreja desigrejada, que na verdade existe um povo que está desigrejado. Eu não estou dizendo que você tem que entrar em qualquer igreja tradicional. O que eu estou dizendo é que igreja de Cristo é aqueles que têm comunhão, contato com outros cristãos. Se você não participa de uma igreja tradicional, não tem problema. O grande problema é você não congregar, não buscar a Jesus com outros irmãos. Seja em uma igreja não tradicional, seja em uma célula, seja com um grupo de cristãos. Você precisa estar conectado. Você precisa estar conectada com cristãos que ministram sobre a sua vida e você precisa estar conectado com cristãos que você ministre sobre a vida de outras pessoas. Você precisa ter contato com lideranças espirituais. Ainda, queridos, que você não entre em uma igreja tradicional, esteja conectado com o corpo de Cristo. A igreja dos últimos dias é uma igreja que estará em contato com seus irmãos. Queridos, o azeite dourado só será derramado, a unção especial para os últimos dias só será derramada em uma igreja que estará congregando. E um dos motivos que o Senhor estará conduzindo a igreja para o deserto dos povos é para que a igreja esteja congregando fora da vista da serpente, fora desse monitoramento mundial, porque o Senhor estará tratando face a face com a igreja que congrega, e essa igreja estará congregando no deserto dos povos. Lugares ermos como cavernas, lugares ermos como os interiores das pequenas cidades ao redor do mundo, Deus estará tratando com a igreja no deserto dos povos. A igreja que estará promovendo essa oração desse Salmos capítulo 22, o versículo 22.
a meus irmãos declararei o teu nome. Ou seja, queridos, é quando nós estamos em comunhão com outros irmãos e nós vemos que o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, ele é formado pelo auxílio de todas as juntas. Então você prega e eu louvo, eu ministro sobre a sua vida e você ministra sobre a minha vida. Nós passamos por dificuldades porque nós temos defeitos e Deus usa o defeito da igreja para trabalhar a própria igreja. É o ferro se afiando com ferro, porque Deus só derramará o azeite dourado para os últimos dias, para a igreja que fala o que está escrito nesses Salmos 22. Ou seja, a meus irmãos declararei o teu nome. Você declara o nome de Jesus para os seus irmãos que congregam com você. O seu irmão que congrega com você declara o nome de Jesus para você. Um tem salmo, outro tem cântico, outro tem profecia, outro tem palavra. Lembra das cartas do apóstolo Paulo? Então, ali está falando a respeito da unção do Senhor sendo liberada apenas para os servos do Senhor que congregam. É por isso que o profeta Joel, ele vai dizer: santificai a congregação, ele ajuntai uma assembleia solene, juntai os filhinhos, os anciãos, aqueles que ainda mamam. Chorem, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Lembra o início de Joel capítulo 2? Então, queridos, ali Joel capítulo 2 está retratando momentos do período da grande tribulação, onde a igreja será convocada a congregar. Por que a igreja será convocada a congregar? Porque a igreja precisa, primeiro, pedir perdão pelos seus pecados, segundo, aprender a agir como corpo de Cristo, e aí sim o azeite dourado será derramado. O azeite dourado mencionado em Zacarias 4 é o mesmo último e grande derramar do Espírito do Senhor relatado em Joel. Sabe aquele derramar? Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, sabe aquele texto de Joel? O último e grande derramar do Espírito do Senhor é o mesmo azeite dourado de Zacarias capítulo 4. Só que a igreja precisa congregar. É por isso que o salmista está dizendo: na congregação com os meus irmãos. Compreende a importância, queridos, compreende a importância de discernir Salmos capítulo 22 como os momentos em que o corpo de Cristo viverá semelhanças que o seu Senhor viveu na cruz do Calvário? Bom, vamos finalizar aqui mais essa meditação e eu espero que você esteja acompanhando essa série de mensagens importantíssimas a respeito dos últimos dias. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.